Esta é a segunda aula da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Na aula passada, a gente fez uma introdução para a disciplina e os principais conceitos de linguagens formais. Agora, a gente vai falar de um tipo especial de autômatos, que são os autômatos finitos, com um foco especial nos autômatos finitos determinísticos. Vamos entender melhor como é que funciona esse tipo de máquina, sua notação e formas de se projetar esse tipo de autômato. Nesta aula, vamos seguir aí a bibliografia dos livros do Hopcroft e do Sipser. A aula de autômatos finitos corresponde às seções 2.1 e 2.2 do capítulo 2 do livro do Hopcroft, que trata sobre os autômatos finitos determinísticos, e também a seção 1.1 do capítulo 1 do livro do Sipser. Estamos falando de autômatos finitos, que é um tipo especial de máquina que vai ser usado para representar um computador ou alguma espécie de máquina computadora para a gente poder fazer algum tipo de análise em cima disso. Tá? O autômato finito ele tem uma definição informal. A gente vai começar com essa definição informal, depois a gente passa para fazer uma análise mais formal. Nesse ponto de vista, o autômato finito ele tem um conjunto de estados. Vou explicar daqui a pouco o que são estados. Um conjunto de transições, que são mecanismos de mudança de estados. Um controle, que é como se fosse um dispositivo controlador, uma CPU, digamos assim, que vai implementar os movimentos do autômato. E que esses três elementos em conjuntos vão executar a função definida por esse autômato. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro aí qual que é a ideia. A ideia é você representar com o autômato possíveis situações de momento de alguma coisa, de alguma situação que você representar. Vamos fazer de conta que a gente está modelando aqui uma geladeira. Tá? Uma geladeira ela pode ficar com a porta aberta. Então vamos criar... Opa, só um minuto, fiz errado aqui. Vamos criar um estado, nesse caso aqui esse oval aqui que representa a geladeira com a porta aberta. E a geladeira também pode estar com a porta fechada, certo? Então vamos criar um outro estado aqui que representa a porta fechada. São dois estados válidos de um autômato, de uma geladeira, certo? Meu autômato está capturando isso. Quando que uma porta vai do estado de fechado para aberta? Quando alguém dispara uma ação de abrir a porta. Então, a gente vai representar isso com uma setinha aqui, abrir. Então, se eu estou com a geladeira fechada e eu abro a porta, a geladeira passa a ficar aberta. Da mesma forma, se eu estou com a geladeira aberta e eu realizo uma ação de fechar a porta, ela passa para o estado de fechada. Certo? Então, é mais ou menos isso que eu estou representando aqui no meu autômato. Quer dizer, como que uma geladeira pode mudar de estados. Vamos supor que essa geladeira também tem um alarme, que representa um sinal sonoro, que acontece sempre que você deixa a porta aberta. Então, vamos representar isso através de um novo estado, que seria o alarme tocando. Vou representar só com a palavra alarme. Isso pode ser disparado com a porta aberta. Certo? Vamos supor que seja assim. Depois de 10 segundos que a porta ficou aberta, a geladeira passa para um estado de alarme tocando. E esse alarme pode ser intermitente. Ele vai ficar tocando, mas ele vai parar de tocar se ele ficar tocando por 20 segundos em sequência. Então, a gente coloca uma transição de volta com o rótulo de 20 segundos para cá. Tá? Então, a gente consegue imaginar essa situação em uma geladeira de verdade. Tá? É só você imaginar que tem algum mecanismo, lá, algum controlador, algum chip que faz a contagem do tempo, que detecta se tem a porta aberta ou fechada, algum tipo de sensor, e que toca o alarme dessa forma intermitente. Esse tipo de comportamento é modelado através de estados e transições, certo? E tem um controlador, tá? Que representa, né, o mecanismo que faz a transição entre os estados de acordo com o evento que aconteceu. Então, por exemplo, se eu estiver no estado de aberto e acontecer um evento de 10 segundos, o controlador sabe que é hora de mudar o estado para alarme. E assim por diante. Então, esse é o funcionamento que a gente está imaginando para esse tipo de máquina.
Dá para a gente pensar em outros exemplos, na verdade, tá? Então, se a gente pegar aí um exemplo de uma locadora de vídeo, vamos imaginar que um determinado filme ele esteja disponível. E aí ele está lá na prateleira, né, para ser alugado, e aí vem alguém e empresta ele. E aí, nesse momento, depois que ele fez o empréstimo, ele passa para um estado de alugado. E vai voltar para o estado de disponível mediante uma devolução. Eu posso modelar também, por exemplo, se o filme está alugado e passou a data limite, então ele fica em estado de atrasado. Então, quando acontecer a devolução, tem que esperar uma multa, ou tem que cobrar uma multa do cliente. Mesma coisa se eu tiver com o vídeo disponível e alguém faz uma reserva, então ele vai para o estado de reservado. Ou seja, não dá para ser emprestado sem ser um empréstimo reservado. Então, é um empréstimo diferenciado aí. Certo? Então, dá para a gente pensar nesse tipo de comportamento também. Então, essas transições e os estados que modelam alguma característica do sistema que eu estou trabalhando ou da situação que eu estou modelando. Certo? Bom, para que serve esse tipo de modelo? Para que serve essa abstração? Serve para a gente analisar um determinado processo, um determinado protocolo, para buscar algum tipo de erro, algum tipo de falha. Por exemplo, nesse exemplo da geladeira, se eu tiver com a porta fechada, mas o alarme estiver tocando, o que vai acontecer? Não tem uma setinha daqui para cá. Na hora que eu estiver implementando esse controlador, pode ser que eu tenha esquecido dessa transição e o alarme fica tocando para sempre. Tá? Então, eu posso, olhando esse modelo, detectar falhas no comportamento. Ou se eu reservar, no exemplo da locadora, se eu reservar um filme que está atrasado, pode? Não pode? Como é que vai funcionar? Ou seja, dependendo de como eu implemento isso, eu vou resultar em erros, eu posso causar erros e problemas na implementação. Então, essa é uma aplicação bem prática do conceito de um autômato, o conceito de uma máquina de estados, como também é conhecida. Tá? Uma máquina de estados finitos. Mas a gente está interessado, na verdade, em entender o comportamento para analisar os aspectos computacionais desse comportamento e não para implementar um sistema. Tá? Então, a gente vai definir esse autômato de uma maneira formal. Tá? O que é uma definição de um DFA, que seria, né, na sigla em inglês, eu vou usar aqui a sigla em inglês, que é Deterministic Finite Automaton. Seria autômato finito determinístico, na palavra em português. O que seria a definição de um DFA? Um autômato ele é formalmente definido através de uma tupla, Q, sigma. O sigma você já pode imaginar o que significa. Delta, Q0 e F. Essa tupla representa todos os elementos do meu autômato. E o que significa cada um deles? Q é um conjunto de estados, que são aquelas bolinhas ou aqueles círculos que eu estava desenhando nos exemplos informais. Então, aqui a gente representa eles formalmente através de um conjunto de estados Q. O sigma é o meu conjunto finito de símbolos de entrada. Tá, o que seria um símbolo de entrada? É aquilo que é fornecido, o que é passado para o autômato como entrada para ele ler. Ele vai fazer a leitura desses símbolos e vai fazer alguma coisa com esse símbolo. Nos exemplos anteriores, a entrada era sempre um evento real. A porta sendo fechada, o filme sendo devolvido. Tá? Aqui, no jeito mais abstrato, é um símbolo. Então, chegou um símbolo para a máquina, ela vai interpretar de alguma forma, vai fazer alguma coisa. Tá? E é um conjunto finito. E ele é o mesmo símbolo que a gente já viu na aula passada, que é o sigma. E depois a gente vai ver por que tem esse mesmo símbolo. Tá? Bom, a gente tem o delta, que é a função de transição. Ou seja, é aquilo que diz como o autômato se comporta mediante os estados e símbolos de entrada, na ordem em que eles chegam. A gente tem o Q0, que é o estado inicial, ou seja, dentro daqueles estados
que estão dentro do meu autômato, ou seja, do conjunto Q, eu vou pegar um deles para ser o meu Q0, que vai ser o meu estado inicial. Tá? Então, Q0 pertence a Q. E, por último, o F, que é um conjunto de estados de aceitação. E também o F é um subconjunto do Q, ou seja, tem que ser um dos estados definidos para esse autômato. Tá? Então, algum desses vão ser estados de aceitação. Certo? Então, essa é a definição de um autômato finito. Ou seja, todos aqueles modelos que eu fiz informalmente servem para essa definição aqui. Bom, conjunto de estados, tranquilo. Conjunto de símbolos também tranquilo. É um conjunto, né? O Q0 também tranquilo, porque é só um dos símbolos. E o F também é um subconjunto. Desses 5 elementos, o mais complicadinho é o delta. O que é o delta? O delta é a função de transição. Então, vamos ver um pouco mais em detalhes o que significa esse delta aqui. A função de transição, ela é definida com um domínio como sendo o produto cartesiano de Q e sigma, e o codomínio é o Q. O que significa isso? Tá? O domínio, codomínio, contradomínio. Significa que a função delta ela é uma função que aceita como parâmetros dois elementos. Seriam o estado Q e uma entrada E, ou uma entrada X. E produz como resultado um estado P. Tá? Ou seja, tem duas entradas e uma saída. Certo? Então, essa é a definição do delta. Um exemplo da geladeira. Tá? Vamos fazer aí a definição completa. Né? Vou só voltar aqui para vocês verem. Essa geladeira. Vamos fazer a definição completa do autômato da geladeira. Então, o Q, no caso da geladeira, são todos os estados da geladeira. Quais são? Fechada, aberta e alarme. Então, a gente tem 3 estados, é um conjunto finito de estados. Qual é o conjunto dos símbolos de entrada? São as ações que aparecem nas setinhas, aqui no caso, como eu comentei, né, que vão representar... Opa, abriu. Vão representar as ações e que, na verdade, são símbolos que representam alguma coisa do conjunto de entrada. Então, é abrir, fechar... 10, vou representar como 10 segue aqui a passagem de 10 segundos e 20 segue a passagem de 20 segundos. Esse é o conjunto sigma. Qual que é o estado inicial? Bom, aqui depende de como você interpreta, né? Vamos fazer de conta que a geladeira chega da fábrica fechada. Ou a primeira vez que eu ligo a geladeira, ela está fechada. E quais são os estados de aceitação? Vamos dizer que se ela não estiver fechada, esse autômato não está aceitando, não está numa situação inaceitável. Alguma coisa tem que acontecer para que esse autômato fique aceito, né? E o delta? Como que a gente define a função delta? Então, a gente vai definir com uma combinação de estados e entrada. Então, se tiver com a geladeira fechada e aparecer um símbolo de abrir, ou acontecer um evento de abrir, o resultado é aberta. Então, esse é um pedaço do delta. Se a geladeira estiver aberta e acontecer um evento fechar, ou chegar no autômato um símbolo de fechar, ela vai passar a ficar fechada. Veja que eu estou mudando de um estado para o outro mediante uma entrada. Se ela estiver aberta e passar 10 segundos, ela vai para alarme. E se ela estiver um alarme tocando já a 10 segundos, ou desculpa, 20 segundos, quer dizer, chegou um sinal de que se passaram 20 segundos, ela vai voltar para o estado de aberta sem estar o alarme tocando. Tá? Então, esse é um exemplo de como que a gente pode definir a função delta, certo? Isso representa de uma forma completa esse meu desenho aqui, tá? Então, tá claro, sem esses adendos que... Opa, peraí. Sem esses adendos que eu tinha colocado aqui, né? Tá? Bom,
esse é um exemplo de um autômato finito, certo? Agora a gente vai falar de um tipo especial do autômato finito. Na verdade, eu já estava falando dele, né? E eu não comentei. Que é o fato dele ser determinístico. Espera aí que eu perdi meu slide aqui. Que é o fato dele ser determinístico. O que significa um autômato ser determinístico? Significa que as transições, ou seja, a função delta, ela está completamente definida. Ou seja, para toda combinação de estado e símbolo de entrada, existe uma transição definida. Essa é a definição de determinístico. Ou seja, você sempre determina o que fazer. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente não está sendo determinístico. Por quê? Porque nem todas as combinações de entrada e estado estão cobertas. Tem outras combinações aqui que eu não cobri. Por exemplo, se eu tiver com, sei lá, com delta, se eu tiver fechado e acontecer de passar 10 segundos, o que acontece? O certo seria definir, continua fechada sem fazer nada. Então, vamos definir, fechada. Se eu tiver com o fechada e chegar ao sinal de fechar. Não faz muito sentido, mas num autômato para ele ser determinístico tem que estar tudo definido. Então, fechado também. Certo? Essa é a definição de autômato determinístico. Toda a função delta está definida em termos de todos os seus elementos, de todas as suas combinações possíveis, de forma que o autômato sempre sabe o que fazer. Certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre como representar um autômato. Eu mostrei aqui, agora há pouco, um desenho que informalmente representa aí o funcionamento do autômato, que já tem os estados, transições, etc. E aqui também tem outra representação, que é a representação formal. Então, eu tenho a tupla realmente definida de uma forma completa. Tá? Então, o Q, o sigma, o Q0, o F e o delta. Tá? Mas tem um jeito mais prático que é, na verdade, a formalização do diagrama, que é chamado de diagrama de estados. Tá? Onde eu vou representar os estados em nós, ou em círculos, em quadrados, o que quer que seja. Eu vou representar o estado inicial, vou representar os estados de aceitação e vou representar as transições. Tá? Tudo isso vai representar um dos elementos aí da tupla. Essa é uma das formas. Existe também a forma de tabela, que a gente vai, é como se tivesse uma versão tabular do diagrama que a gente vai ver depois. Certo? Então, vamos lá. Se eu tiver que representar aqui, por exemplo, um autômato que é o seguinte funcionamento. Ó. Eu quero que seja a linguagem, vou usar aqui a linguagem de formador de conjuntos. X, 0, 1, Y, tal que X e Y são quaisquer strings ou quaisquer cadeias de zeros e uns. Essa é uma definição bem informal aí de uma linguagem que tem esse jeitão aqui, ó. Então eu tenho x, 0, 1, y, onde x e y pode ser qualquer coisa. Tá? Então essa é a minha definição. Vamos dar alguns exemplos de cadeias que pertencem a essa linguagem. Então, por exemplo, 1, 0, 1, 1. Pertence? Pertence. Por quê? Porque eu tenho aqui o 0, 1 aparecendo. Na verdade é isso que eu estou dizendo, né? Tem que ter 0, 1 para o meio. Em algum momento tem que ter o 0 e 1. Se não tiver 0 e 1, não vai aceitar. Então, 0 e 1 pertence à linguagem. Se eu pegar 1, 1, 0, 1, pertence à linguagem também, porque eu tenho 0, 1 aqui. É como se tivesse o y vazio. Agora, 1, 1, 1 não pertence, porque não tenho a cadeia 0, 1 acontecendo. Tá, então, vamos implementar esse autômato, vamos projetar esse autômato, já usando a notação que representa os elementos do autômato. Tá? Então, a gente vai precisar para esse autômato aqui de 3 estados. Vou representar aqui através de círculos. Certo? Eu vou dar um nome para cada estado, um nome abstrato. Tá? Não preciso representar aqui, não precisa ser um nome que realmente representa alguma coisa real. Tá? Nesse caso aqui são estados de leitura aqui, que estou chamando de Q0, Q1 e Q2.
Um desses estados vai ser o estado inicial. Eu vou representar ele através de uma setinha que chega nele a partir do nada, aqui, como se estivesse chegando do espaço aqui. E aí eu vou precisar de outras transições. Eu vou ter transição daqui para cá, daqui para cá, do Q1 para o Q2, e eu vou ter transições dos estados para ele mesmo, em todos eles. Certo? E aí agora vamos definir as transições. Então eu vou definir da seguinte forma: vai ter uma transição mediante o símbolo 1, vou desenhar um pouquinho melhor aqui. Se aparecer o símbolo 1, ele vai ficar do Q0, quer dizer, se ele estiver no Q0 e aparecer o símbolo 1, vai continuar no Q0. Se estiver no Q0 e aparecer o símbolo 0, vai para o Q1. Se estiver no Q1 e aparecer o símbolo 0, continua no Q1. Se estiver no Q1 e aparecer o símbolo 1, vai para o Q2. E se estiver no Q2 e aparecer ou 0 ou 1, eu vou representar com a vírgula aqui, ó. Então, a vírgula está dizendo que pode vir ou 0 ou 1. Tá? Na verdade, isso significa... Deixa eu desenhar primeiro do jeito mais verboso aqui. Significa que eu tenho duas transições para cá. Tá? Tanto com o 0 quanto para o 1, ele vai fazer a transição do mesmo jeito. A gente economiza a setinha. Quando eu tenho duas transições iguais, não precisa desenhar duas vezes. Tá? Então, a gente faz com vírgula aqui. Certo? E aí eu vou definir um desses caras, na verdade poderiam ser vários, como sendo o estado de aceitação. Nesse caso aqui o Q2. Então o Q2 vai ser o meu estado de aceitação. Certo? Então esse autômato ele tem completamente definido todos os seus elementos. Tem o Q, né? Vamos representar aqui embaixo. Né? Quem que é o Q desse cara aqui? São os meus estados. Q0, Q1 e Q2. Quem que é o meu sigma? Quer dizer, quem são os símbolos que podem aparecer aqui? Nesse caso, é só olhar para as minhas transições, quais são os símbolos possíveis. Nesse caso, só pode ser 0 e 1. A própria definição de linguagem, ela cobre isso. E aí vem o paralelo que eu tinha falado. O sigma é exatamente o mesmo símbolo de linguagens. Então, quando eu estou vendo que a minha linguagem aqui ela está sendo definida a partir de zeros e 1 sempre, então o alfabeto dessa linguagem dá para a gente inferir que é 0, 1. É o alfabeto binário. Então, o meu autômato também vai ter os mesmos símbolos de entrada. A gente tem aqui a função delta, que é definida, depois eu mostro aqui. O Q0, nesse caso é o próprio Q0 mesmo. E o F, nesse caso, só tem um elemento, que é o Q2. Tá? Quem é o delta? O delta são as setinhas do grafo, do diagrama. Ele exatamente mostra a combinação de estado e entrada que leva às transições. Certo? Então, veja que é muito mais fácil desenhar o diagrama e você já tem todos os elementos formalmente definidos. Tá? Apesar disso aqui ser uma definição formal matemática que parece mais formal, ela é tão formal quanto essa aqui. Certo? A diferença é que você está vendo ela visualmente e aqui embaixo você está vendo ela linha por linha. Tá? Beleza. Vamos agora ver a outra anotação, que é a anotação tabular, que é uma tabela. Tá? A tabela também é bastante tranquila de a gente entender como sendo um autômato. Vou dar uma ampliada aqui para desenhar mais fácil. Então, a gente vai ter as linhas representando os estados. Então, nesse caso aqui eu tenho 3 estados, vou ter 3 linhas da minha tabela. E as colunas representam as entradas. Vou ter aqui, no caso, 2. Acabei fazendo 3 aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Ter 2 colunas. Agora que eu percebi que estou desenhando para baixo aqui. Pronto. Então, repetindo. Eu tenho 3 linhas, que são uma linha para cada estado, e 2 colunas, que é uma coluna para cada entrada, no caso 0 e 1. Tá? Então, vamos desenhar esses caras aqui. Eu tenho... deixa eu aumentar de novo, que ficou ruim de ver aqui. Então, eu tenho o meu estado Q0, Q1 e Q2, e as minhas entradas 0 e 1. Eu vou marcar o estado inicial com uma setinha também.
Tá? Então, é parecido com o diagrama. Então, Q0 é o estado inicial. E os estados de aceitação, eu vou colocar um asterisco na frente de todos eles. Nesse caso, só tem um, que é o Q2. Tá? E eu vou colocar as transições exatamente nas células da tabela. Então, Q0 com entrada 0 vai para Q1. Q0 com entrada 1 fica em Q0 mesmo. Q1 com entrada 0 vai ficar em Q1 mesmo. Q1 com entrada 1 vai para Q2. E o Q2 sempre vai ficar no Q2 mesmo, tanto faz a sua entrada. Então, veja, essa de novo é a mesma representação formal que eu estava usando antes. Então, você fazer uma tabela, ou um diagrama, ou uma definição matemática linha a linha, dá na mesma. Tá? O que vai mudar é a sua forma de ler, a sua forma de entender o que está sendo representado ali. Certo? Bom, algumas considerações aí sobre o fato de a gente estar trabalhando com autômato finito determinístico. Na tabela é mais fácil de enxergar isso. A gente pode enxergar que a tabela, esse autômato é determinístico, porque ele está completamente preenchido na sua tabela. Tá? Então, a gente olha aqui, todas as combinações, ou seja, todas as células, vou pintar aqui de cinza claro aqui. Então, todas as células estão preenchidas com alguma combinação. Ou seja, esse autômato é determinístico, porque toda combinação de entrada e estado, eu sei exatamente o que fazer. Isso é definição de determinismo. Tá? Então, a tabela fica fácil de ver. A tabela está preenchida, tem um elemento em cada célula, exatamente um e não mais do que um, então é um autômato determinístico. No diagrama, isso é um pouquinho mais difícil de ver, mas não é tão difícil. Eu tenho que olhar para cada estado, se o número de setinhas, ou se todas as setinhas que estão saindo dele, cobre todas as entradas possíveis. Então, no Q0 sai um 0 e sai um 1? Sim, sim. No Q1 tem um 0 saindo e um 1 saindo? Sim, sim. No Q2 tem um 0 saindo e um saindo? Sim e sim. Ou seja, esse autômato é determinístico também. Tá? Fica um pouquinho mais difícil de ver aqui do que na tabela, mas dá na mesma. Certo? Depois, quando a gente for ver os autômatos não determinísticos, isso talvez fique mais claro. Bom, agora a gente viu o que é um autômato no seu formato, aí, né? Qual que é os seus elementos principais. A gente vai querer estar interessado em estudar o autômato do ponto de vista do que ele é capaz de fazer, o que ele representa em termos de computação. Para isso, a gente vai estudar as linguagens do autômato. Tá? A gente diz que um autômato finito determinístico denota uma linguagem. Certo? E qual que é essa relação? Eu meio que falei rapidamente aqui, deu para entender, eu não sei se deu para entender muito bem aqui, mas por que esse autômato tem essas transições aqui e qual que é a relação desse autômato... Opa, pulei. Qual que é a relação desse autômato com essa definição aqui de linguagem? Tá? É isso que eu vou falar agora. A gente tem o seguinte, para um DFA denotar uma linguagem, a gente vai ter que a linguagem L do autômato, M, vai ser igual a A. Certo? Então, a linguagem do autômato M é A, que é composta por conjunto. Né? Uma linguagem é um conjunto, né? Então, é um conjunto de todas as cadeias que levam M do estado inicial à aceitação. Tá, o que quer dizer isso aqui? Eu vou pegar todas as cadeias, que na verdade são sequências de símbolos, eu vou passar essas cadeias para o autômato na sequência com que elas aparecem, e o autômato vai ficar ativando transições. Ele vai para o estado A, para o B, para o C, para o D, para o Q0, para o Q1, para o Q2, e vai ficar lá indo de estado para estado. Certo? A hora que terminou a cadeia, vai ter o estado final, quer dizer, vai ser o estado que o autômato para, que acabou a entrada. Aí eu vou perguntar, esse estado é de aceitação?
Sim, se for de aceitação, então essa cadeia pertence à linguagem do autômato. Se eu analisar todas as linguagens, todas as cadeias que têm esse comportamento, ou seja, que levam o M do estado inicial à aceitação depois de lidos completamente, esse conjunto de cadeias corresponde exatamente à linguagem A, que é a linguagem da máquina M. Tá? E a gente diz que o M, ou a máquina M, reconhece A, ou que aceita A. Tá? Então, essa é a definição aí da linguagem de um autômato. Certo? Então, basicamente, para você entender a relação entre autômato e linguagem, consiste em você entender como que o autômato roda, como que ele executa. Se ele executa e aceita, essa cadeia faz parte da linguagem. Se ele executa e não aceita, a cadeia não faz parte da linguagem. Se você perceber esse funcionamento, né, do autômato e você conseguir enxergar a lógica por trás desse movimento que vai até a aceitação, você consegue descrever a linguagem de uma forma até em alto nível. Tá? Esse que é o desafio aí de tentar entender a linguagem de um autômato. Certo? Então, informalmente é mais ou menos isso. Vamos agora fazer a definição formal da linguagem. Tá? Então, aqui eu escrevi em português mais ou menos, né, qual é a definição da linguagem, mas na verdade a definição é essa. Dado que eu tenho, né, delta de Q, A igual a P. Certo? Ou seja, uma função delta de um autômato vai levar do estado Q ao estado P mediante o símbolo A de entrada. Eu vou definir a função do delta estendido, tá? Que é uma função delta combinada ou aplicada múltiplas vezes. Eu vou começar definindo com a cadeia vazia. Se eu aplicar o delta sobre a cadeia vazia, eu não mudo de estado. Tá? Essa é uma parte da definição do delta estendido para um autômato finito determinístico. Se eu aplicar o delta estendido a partir do estado em uma string W, o que eu vou ter? Eu vou ter o delta aplicado sobre o delta estendido que x, a, onde w igual a xa. O que eu estou querendo dizer aqui? Tá? Essa definição é importante aí na formalização do conceito, e é isso que é importante entender. A função delta normal, sem o chapeuzinho em cima, ela aceita como parâmetro um estado e um símbolo, e gera como resposta um estado. Tá? A função delta estendido, que é o que está definido nas duas linhas de baixo aqui, ela é diferente. O primeiro parâmetro continua sendo um estado, mas o segundo é uma string, ou seja, uma cadeia. Tá? Então, aqui está a diferença. Eu vou pegar e aplicar a função delta em cima de uma cadeia. E aí eu vou analisar de uma forma transitiva para onde que eu vou chegar. Tá? E aí essa definição é uma definição indutiva, ou seja, eu começo com um caso mínimo, que é a cadeia vazia, eu expando para um caso médio, ou seja, eu tenho um W, onde W, na verdade, consiste de XA, ou seja, um símbolo A depois de qualquer cadeia X, e eu aplico a função delta em cima do delta estendido, tirando o A, que é o símbolo único que eu tenho. Tá? Ou seja, eu aplico o delta estendido no X, o que sobrar, ou seja, o estado que terminar depois dessa execução, eu aplico o delta simples em cima do A, e aí eu vou ter a transição completa. Tá? Então, é uma definição indutiva do que significa o delta estendido, que na verdade nada mais é do que você aplicar o delta em sequência na cadeia. Tá? Então, só para ilustrar melhor o que eu estou dizendo aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos simular, vamos fazer de conta que eu tenho aqui, eu não vou fazer o autômato inteiro, tá? Só vou ilustrar essa ideia. Vamos supor que eu tenho a cadeia, sei lá, bolacha. Tá? Então, B-O-L-A-C-H-A. Tá? E vamos supor que eu quero aplicar o delta estendido a partir do Q0 em cima da string bolacha, porque o delta estendido eu posso aplicar numa cadeia, tá? E não simplesmente num símbolo. Isso é igual a você aplicar o delta estendido sobre... o delta sobre o delta estendido em cima do Q0 mediante a entrada Isso está certo. Bolacha
vírgula, A. Então, eu vou tirar a última letra para fora dessa definição. Então, eu vou aplicar o delta sobre o delta estendido bolache e depois vou aplicar no A, que é igual a você aplicar o delta sobre o delta. Não vai caber aqui, deixa eu fazer aqui embaixo. É o delta. Eu vou expandir agora esse cara aqui, ó. Certo? Que vai ser o delta do Q0 bolac, vírgula H, vírgula A. Que é igual a você aplicar o delta do Q0 bola C H A. E assim por diante. Tá? Então, veja como eu estou aplicando a função de uma forma recursiva, né, uma forma indutiva, e eu transformo o delta estendido num delta simples para cada elemento da string. Tá? E aí eu vou começar, então, a hora que eu expandir tudo isso daqui, eu vou chegar lá no final, né, se eu pular algumas linhas, eu vou chegar aqui no delta. Quer dizer, o primeiro delta que eu vou calcular é o delta do Q0b. Tá? Que vai, por exemplo, levar para o Q2. Aí eu vou pegar o Q2 e vou aplicar o delta do Q2 no O. Aí vamos supor que chegou no Q5. Aí vou aplicar o delta do Q5 no L, que supõe que ficou no Q6 aqui. Aí eu vou aplicar do Q6 no A, que vai para outro estado, até eu chegar no último A. Então, eu vou estar lendo aqui, ó, B, O, L, A, aí vai ter o CHA aqui embaixo. Que vai chegar num estado aqui, por exemplo, que pode ser o Q9, sei lá. Então, essa é a definição do delta estendido que define formalmente a linguagem. Tá? Então, sabendo como funciona o delta estendido, a nossa definição formal de linguagem é essa aqui, ó. A linguagem do A é igual ao conjunto de cadeias W, tal que a função delta estendido aplicado sobre o Q0, ou seja, o estado inicial da máquina, em cima desse W, pertence a F. Certo? Exatamente o que eu falei aqui em cima. Tá? Uma definição formal. Bom, essa definição aqui, ela formalmente define o que a gente entende como linguagem. Tá? Essa é a linguagem L de um autômato A. Tá? Ou seja, dado uma entrada W, aplico a transição a partir do estado inicial. Eu vou aplicar essa transição para todos os símbolos de W, da esquerda para a direita. E se eu terminar em F, essa cadeia é aceita. E aí todas as cadeias que pertencem a L são a linguagem do autômato. Tá? E aí eu tenho uma definição adicional aqui, é o seguinte. Se L, uma linguagem L qualquer, ela é aceita por uma máquina A, sendo A um DFA, ou seja, eu tenho um autômato finito determinístico que reconhece essa linguagem A, então eu concluo que L é uma linguagem conhecida como regular. Essa é a definição de linguagens regulares. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e aí a gente discute melhor esse conceito de ser linguagens regulares ou não. Tá? Mas é um nome que você assume aí. Se tem uma linguagem que está associada com autômato, eu posso chamar essa linguagem de linguagem regular. Certo? Bom, formalmente, então, acho que ficou explicado aí qual que é a definição de autômato e a definição da linguagem do autômato. Tá? Essa sequência de execução aqui, ela define corretamente aí o funcionamento do autômato para a gente poder calcular ou para a gente poder perceber a linguagem do autômato. Mas ela não é muito intuitiva, é muito fácil de enxergar. Tá? Ela está matematicamente correta, mas o delta estendido com um monte de parênteses assim, e vírgula fica ruim da gente ler e ver realmente a sequência de transições que são ativadas. Tá? Para melhorar, para uma forma mais fácil de enxergar isso, é o conceito de configuração instantânea, que na verdade nada mais é do que uma string, que seria como se fosse um debug de um programa, vamos chamar assim, que consiste em você escrever a sua string de entrada. Então, por exemplo, eu estou querendo analisar o W1, a sequência W, que é W1, W2, W3, sei lá.
Aí vai chegar um determinado momento da leitura que eu tenho WK. Aí eu vou representar nessa string um estado atual da leitura. E eu vou continuar lendo WK mais 1, WK mais 2, até o WN, que é o final da cadeia. Tá? Então, peguei o W, eu quero executar o W no meu autômato, como é que eu represento os passos aí? Tá? Então, eu vou representar dessa forma aqui. O que está implícito nessa representação? Eu tenho K símbolos já foram lidos, que levaram o autômato até o estado Q, e ainda faltam ler N menos K símbolos, certo? Então, essa é a definição aí de configuração instantânea. Tá? Vamos mostrar isso aqui com um exemplo. Tá? Então, vou desenhar um autômato aqui, para a gente poder executar. Então, eu vou ter um autômato com 3 estados, onde eu tenho aqui o estado inicial, uma transição para cá mediante o 0, uma transição daqui para cá com o 1, e esse cara aqui, que é o Q2, vai ser o meu estado de aceitação, tem uma transição para ele mesmo com 1, aí eu tenho para o Q3 o 0 e aqui o 0,1. Tá? Então, essa aqui seria o autômato. Opa, faltou colocar o nome do estado inicial aqui, que é 0. Tá? Então, vamos supor que eu tenho esse autômato aqui. Deixa eu afastar ele um pouquinho da borda aqui. Pronto. Eu tenho esse autômato aqui, eu vou executar. Eu vou mostrar ele rodando, né? Como que as transições são ativadas, os estados são movimentados de acordo com algumas entradas. Tá? E aí a gente vai poder tentar entender melhor aí como que esse autômato funciona. Tá? Vamos lá. Então, vamos supor que eu vou dar entrada nesse autômato aqui da cadeia 0, 1, 0, 0. Então, não falei, mas o alfabeto de entrada dessa linguagem, né, o conjunto de símbolos sigma desse autômato é o alfabeto binário, ou seja, só pode ter 0 e 1. Então, como que a gente mostra a execução? A gente faz o seguinte. A gente começa representando a primeira configuração instantânea, que consiste no estado, no caso aqui o Q0, deixa eu fazer com outra cor aqui para ficar mais legível aqui, então vou fazer em verde. Então eu tenho o Q0, e aí eu tenho a entrada inteira faltando ler, certo? É isso que está acontecendo, na verdade a primeira configuração instantânea é essa, né? Eu estou no Q0 e não li nada ainda. Aí o primeiro símbolo que eu vou ler é o 0, então Q0 com 0 vai para onde? Fica no Q0 mesmo. Então, a segunda configuração instantânea é, eu já li o 0, continuei no mesmo estado, Q0, e ainda falta ler 1, 0, 0. Estou no Q0, apareceu 1, vou mudar do Q0 para Q2, certo? Então, nesse momento aqui, eu vou para outra configuração instantânea, que é, eu já li o 0, já li o 1, vou mudar para o Q2. E falta ler o 0 e o 0. Certo? Na verdade, eu acabei errando aqui, gente. Coloquei Q0, Q2, Q3, né? Agora que eu olhei. Mas não tem problema, é só uma questão de nome mesmo. Então, eu pulei do Q0 para o Q2. E agora chegou um 0 depois aqui. Então, estou no Q2 e apareceu um 0. Para onde que eu vou? Vou para o Q3. Então, a próxima configuração instantânea é o 0, 1, 0. Aí apareceu. Vou para o estado Q3. Ainda falta ler um 0 ainda. E por último, estou no Q3, apareceu um 0, volta para o Q2. Então, 0, 1, 0, 0, ou seja, li todo mundo. E o último estado que eu executei, né, depois da execução, eu parei no estado Q2. E aqui terminou a execução do autômato. Tá? Então, veja como a sequência de configurações instantâneas mostra direitinho como que o autômato está se comportando e como que ele está fazendo a leitura da esquerda para a direita e quais são as sequências de estados que ele está se movendo. Certo? Bom, muito melhor, né, do que você fazer, né, a sequência de deltas como eu tinha mostrado aqui. Né? Mas é a mesma coisa. Então, formalmente, a gente pode entender
como sendo a mesma coisa, tá? É só uma notação diferente mesmo. Essa aqui é muito mais intuitiva para a gente entender o funcionamento, certo? Bom, dá para a gente fazer mais alguns exemplos, tá? E tentar entender o que é que esse autômato está fazendo com as entradas, né? Quais cadeias levam esse autômato à aceitação e quais levam ele à rejeição, né? Quais são as cadeias que pertencem à linguagem desse autômato e quais são as cadeias que não pertencem à linguagem desse autômato. Então, nesse exemplo aqui, qual que seria a linguagem desse autômato? A gente pode tentar entender fazendo vários exemplos, né? Então, nesse caso aqui, foi uma cadeia que foi aceita. Por que ela foi aceita? Porque o último estado que parou aqui é um estado Q2, que faz parte do F. Então, esse cara aqui aceita. Mas se eu pegar, por exemplo, uma outra cadeia, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer aqui a cadeia... vamos fazer aqui a cadeia 0, 1, 0, 1, por exemplo. Tá? Deixa eu fazer melhor aqui. Eu vou fazer já direto na configuração instantânea inicial aqui. Então, Q0, eu vou ler o 0101. Começa no Q0 com 0, continua no Q0. Então, 0, Q0, 1, 0, 1. Q0 com 1 vai para Q2. 0, 1 vai para Q2. Aí vem aqui 0, 1. Q2 com 0 vai para Q3. Então, fica 0, 1, 0. Vai para Q3. 1. Do Q3 com 1, volta para o Q2. 0, 1, 0, 1. Volta para o Q2. Esse cara também aceita, certo? E aí, pensando bem aqui, você começa a perceber o que está acontecendo, ou não. Não sei se vocês já perceberam qual que é a lógica desse autômato aqui. É a seguinte. Se você não percebeu, faça outros exemplos, tá? Na verdade, eu vou até mostrar para vocês aqui, lá nos slides que vocês podem acompanhar aí junto com a disciplina. Tem aqui, deixa eu chegar lá. Tem aqui uma série de outras entradas para você testar. Tá? Então, sugiro que você não entendeu ainda a lógica do autômato, você pare agora o vídeo, faça os outros exemplos e tente entender antes de partir para a resposta. Tá? Mas vamos lá então agora. A resposta nesse caso aqui é a seguinte: as minhas cadeias têm que ter pelo menos um 1, e depois do último 1 tem que ter um número par de zeros, ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, etc. Se tiver um 0 só, não vai funcionar. Tá? Depois do último 1. Pode analisar e você ver que isso é verdade. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter pelo menos um 1. Se não tiver 1, ele não sai do Q0. Vai ficar para sempre no Q0, aqui nunca vai chegar no estado de aceitação. A hora que está no Q2, enquanto tem 1, beleza. Porque se terminar em 1, acaba com um número par de zeros depois. Ou seja, acaba com 0 zeros. Agora, apareceu 1, 0, tem que aparecer alguma coisa depois, senão ele vai ficar para sempre no Q3. Tá? Então, tem que voltar para o Q2 mediante um 0, 1. Então, não pode terminar com um número ímpar de zeros. Tá? Com o número 1, por exemplo, ou 3, ou 5. Então, essa é a linguagem desse autômato aqui. Ou seja, veja que você, mostrando as configurações instantâneas, você consegue talvez entender melhor o funcionamento e entender a lógica aí do autômato finito. Certo? Bom, sugiro que você faça, né, agora alguns exemplos lá que tem nos slides, tá? Procure também fazer exercícios dos livros que estão na bibliografia recomendada para tentar entender melhor essa parte aqui agora. Certo? Depois de entender como funciona o autômato, como é que ele é executado, qual que é a sua definição e quais são a sua forma de execução, agora a gente passa para o próximo passo, que é o problema inverso. Quer dizer, dado uma linguagem, faça um autômato que reconheça aquela linguagem. Tá? É o contrário do que que eu fiz agora no último exercício, que eu pedi para vocês fazerem já os exemplos. Tá? Ou seja, ao invés de dado um autômato descubra a linguagem, eu quero, dada a linguagem, invente um autômato. Tá?
Esse é o projeto do autômato, esse é o problema que eu estou propondo agora. E não tem uma solução. Infelizmente, eu não consigo falar para vocês, está aqui um algoritmo que, dado qualquer definição formal de linguagem, você sai com um autômato prontinho, bonitinho. Tá? É um processo criativo. Tá? Da mesma forma que é um processo criativo, você fazer um programa de computador que atende a um determinado requisito. Sei lá, o dono da padaria pede um programa que faça o cálculo de massa necessária para fazer um pão. Esse é um processo criativo, você tem que realmente entender e usar a sua cabeça aí, seu poder cognitivo humano para fazer um projeto correto aí de um autômato. Certo? Não dá para fazer uma receita, não tem. A dica é, ponha-se no lugar da máquina que você está tentando projetar. Tá? Como é que você faria o movimento dos autômatos, sabendo que você pode ler somente os símbolos um por um? Você não sabe quando que a cadeia chegou no final. Na verdade, você não sabe quantos símbolos falta para chegar na cadeia final. E você tem que estar sempre pronto com a resposta. A todo momento você tem que saber que a resposta tem que sair de você. Se, por exemplo, a cadeia terminar agora, qual que é a resposta? Ah, então é falso, quer dizer, não aceita. Se a cadeia terminar agora, aceita. Então você tem que imaginar como se você não soubesse realmente o que vem depois. E você, óbvio, precisa lembrar de coisas sobre a cadeia. Tá? Então você não consegue lembrar, por exemplo, quantos símbolos você já leu. Ou, na verdade, depois eu discuto um pouco mais sobre isso. Mas você tem que usar a memória do autômato. E qual que é a memória do autômato? São os estados. Tá? A lógica do autômato ele tem uns estados que representam alguma coisa que já passou, né, na leitura. Assim como no exemplo anterior, o Q2 lembra que já apareceu um 1 antes. E o Q3 lembra que apareceu um 0 só, falta aparecer outro, ou falta aparecer um 1. Então, essas lembranças localizadas você precisa ter, usar os estados para isso. O problema é que o número de estados é finito. Tá? E agora eu vou voltar na definição do autômato. Deixa eu lembrar aqui. Não escrevi aqui explicitamente, mas a definição de um autômato é o Q é um conjunto. Deixa eu fazer corretamente aqui. Conjunto finito de estados. E esse é um ponto importante, por isso que estou desenhando em laranja aqui. Tá? É um conjunto finito, ou seja, você pode ter no máximo um conjunto finito de estados. Você não pode determinar quantos estados você precisar ir criando estados à medida que você vai executando. Não pode criar estados em execução. Você tem um conjunto finito. Na verdade, isso é o finite aqui do DFA. Tá? O F do DFA é esse. Certo? Se você tem um conjunto finito de estados, ora, você não consegue se lembrar de coisas infinitas. Ou seja, você não consegue fazer contadores. Então, a máquina de estados finitos não consegue contar. Certo? Então, a sua máquina você tem que ela é limitada nesse sentido. Você só pode lembrar das coisas que estão realmente ao seu redor ali e com um conjunto finito de estados. Tá? Então, bastante restrito, né? E aí está o desafio para vocês. Vamos fazer aqui depois eu vou de novo pedir para vocês fazerem os exercícios e praticar um pouco mais aí com os conceitos. Vamos supor que eu tenho aqui uma linguagem que vai operar ou vai estar sobre o alfabeto binário 0, 1, e eu quero que a minha linguagem L seja, vou fazer de uma forma bem informal, tá? Cadeias com um número ímpar de uns. Ou seja, tem que aparecer um número ímpar de 1. Se aparecer par, não pode aceitar. Tá? Nesse caso é fácil de a gente pensar numa solução. O que a gente precisa lembrar? Quantos uns já apareceram? Mas espera aí, eu não posso contar e saber se é ímpar ou par. Mas tudo bem, porque o ímpar e o par, eles são complementares, no sentido que se aparecer um novo, ele muda de um para outro. Eles ficam comutando entre eles aí. Então dá para a gente pensar em dois estados. Um estado que representa que apareceu um número pares de uns, e outro estado que representa que apareceu um número ímpar. Ficou meio feio aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Que apareceu um número ímpar de uns. Tá? Então eu preciso de dois estados nesse caso aqui que vão resolver. Aí eu começo com número par, tá? Porque eu preciso ter um número ímpar e 0 é par. Então, eu vou fazer uma transição daqui para cá, ou seja, enquanto não aparecer o 1, eu não estou mudando o estado.
Agora, apareceu um 1, opa, cheguei, agora eu tenho um número ímpar. Mas se eu tiver com o número ímpar e apareceu 1, volto a ter par. E o 0 não influencia em nada, né? Então por isso que ele tem as transições aqui que não mudam no estado. Esse autômato resolve o nosso problema, tá? Só falta definir o estado de aceitação, que é esse caso aqui. Tá? Então esse autômato, veja como ele usa os estados para se lembrar das coisas, e eu consigo usar os estados para fazer a lembrança, né, do que eu preciso. Vamos ver como esse exemplo mostra a limitação do autômato na hora de você projetar. O que você precisa se preocupar na hora desse projeto. Vamos imaginar então uma cadeia de entrada, por exemplo, 1, 0, 0, 1, 1. O problema está justamente no fato de que você não vai conseguir lembrar das coisas, você não vai conseguir lembrar do que já foi feito antes sem confiar nos estados, e você não vai poder confiar no que vem depois. Tá? Porque qual que é o jeito óbvio de resolver o problema? Conta quantos uns tem, né? 3. Aí você sabe se é par ou ímpar. Você divide por 2, né? Se tiver um resto 1, por exemplo, você sabe que esse número é ímpar. Mas isso não dá para fazer. Tá? A gente está fazendo a leitura da esquerda para a direita. Então a gente lê o primeiro símbolo. Opa, veio 1. O que vem depois? Não sei. Então o dispositivo controlador do autômato não consegue olhar para frente. Ele não consegue ver os símbolos para frente. Então ele vai ler o 1 e falar, opa, apareceu 1. E é só isso que eu sei. Aí eu vou ler o próximo símbolo. Ele sabe que veio um 0. É aquilo que ele sabe no momento. Mas o que veio antes? Não tem como ele voltar para trás e falar, opa, veio um antes? Veio quantos números uns vieram antes? Não tem como fazer essa pergunta. Tá? O que os estados podem fazer é marcar uma certa mudança de algum estado de acordo com as entradas que já passaram. Mas nunca dá para lembrar quais foram essas entradas. Então, nesse momento, o que eu posso fazer é lembrar, opa, já passou 1, então eu estou no estado de ímpar. Então, eu estou no 0, não mudou o estado de ímpar. Apareceu outro aqui. De novo, não sei o que já veio lá para trás. Não sei que já veio 1 e um 0. Eu sei que já estou no estado de ímpar, então eu não vou mudar. Apareceu outro 1, opa, então vou alterar meu estado. Se eu estava em ímpar, vou para par. Se eu estava em par, eu vou para ímpar. Nesse caso aqui, ele vai mudar de ímpar para par. E aí, nesse momento, ele vai fazer mais uma leitura e vai fazer novamente a alternância do estado. Tá? Então, veja como a gente tem essa limitação aí de não conseguir saber o que já passou, o que já aconteceu na história da leitura. Além disso, a gente tem que estar a todo momento pronto com a resposta. Tá? É o que eu estava comentando há pouco tempo atrás. Se eu já li o 1 e depois eu li o 0, nesse momento, como eu não sei o que está vindo depois, pode ser que acabe a cadeia nesse momento, certo? Se a cadeia acabar agora, qual que é a resposta? A resposta é, nesse exemplo aqui, se vier 1, 0, a resposta é que a cadeia é aceita, porque é um número ímpar número ímpar de símbolo 1. Aí vamos supor que ele leu mais 2 símbolos. Nesse momento, o autômato não sabe que não acabou a cadeia ainda. Pode ser que tenha mais símbolos depois, pode ser que não tenha. Então, qual que é a resposta agora? Bom, a resposta agora é não aceita. Porque o número de 1 é par, certo? Então, aí dá para ilustrar bem aí qual que é a limitação do projeto, ou a limitação da máquina, né, de autômatos determinísticos finitos, e que tem um número finito de estados para lembrança. Vamos fazer mais um exercício, né? Não adianta eu ficar explicando a teoria, o legal é fazer exercício para conseguir entender. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo, vou voltar aqui. Esse aqui, ó. Vocês têm aí os slides. Então, eu quero projetar um autômato que tenha a cadeia 001 como subcadeia. Então, esse é o nosso desafio. Então, eu quero, por exemplo, que tenha aqui 1001. Opa, acabei pulando um pouquinho aqui. 1. Essa cadeia tem que ser aceita. Por quê? Porque ela tem o 001 como subcadeia. Se eu pegar o 11011, por exemplo, essa cadeia não é aceita, porque ela não tem o 001 como subcadeia. Ou seja, eu tenho que usar os meus estados dentro das cadeias que são aceitas, né, como exemplo aqui. Vamos pegar aqui o 1001. E eu tenho que ir lendo da esquerda para a direita e sempre estar com a resposta pronta. Então, aqui no momento, eu estou com o primeiro símbolo, que é o 1. Sei que apareceu a cadeia que eu preciso, a subcadeia 001? Não sei ainda.
Mas começou a aparecer ela também não, porque eu preciso do 0, 0, 1. Então, nesse momento, a resposta é não, e eu não preciso lembrar de nada. Aí apareceu um 0. Opa, começou a formar a cadeia que eu preciso. Eu não estou com a resposta pronta ainda, então eu estou num estado de não aceitação, né? Então eu não posso responder que sim. Mas eu sei que já começou, então eu vou usar um estado para lembrar que apareceu o primeiro terço da minha subcadeia. Aí eu vou ler o próximo, e aí eu posso concluir, opa, apareceu um 0, mas já tinha aparecido um 0 antes, quer dizer, eu estava no primeiro terço da minha subcadeia, agora eu estou no segundo, então eu posso usar o estado para lembrar que eu estou chegando lá, mas ainda não chegou. Aí apareceu 1, opa, apareceu minha subcadeia. Nesse momento, se acabar a minha leitura, eu posso responder como verdadeira a resposta, quer dizer, essa cadeia é aceita. Aí não interessa o que vem depois, qualquer coisa que vier depois vai ser aceito, porque já passou o que eu preciso. Se eu pegar um exemplo que não é aceito, ó, 1, 0, 1, 1, 1. Vamos fazer a análise desse cara aqui. Começou com 1, não é o que eu preciso, não está aceito. Aí apareceu um 0, falou, opa, começou a aparecer o que eu preciso, mas ainda não é o que eu preciso. Tá? Na verdade, eu preciso do 0, 1, 1. Não, desculpa, 0, 0, 1. Mas eu posso marcar no estado que apareceu o primeiro terço da minha subcadeia. Aí apareceu um 1. Aí você lembra, opa, eu estava no primeiro terço. Era para aparecer um 0 agora para eu avançar um pouco, então não deu certo. Então volto para a estaca 0. Então, nesse momento aqui, eu volto para o estado inicial. Aqui não muda também, aqui não muda também. Tá? Então, nesse caso, ele não estaria aceitando a cadeia por não reconhecer a subcadeia necessária que precisa. Então, vamos implementar isso. Qual que é a ideia da implementação? É usar um estado para se lembrar de que a gente não reconheceu nada do que precisava ainda. Um estado quando apareceu um pedacinho que eu já preciso, outro que apareceu o segundo pedaço e outro que concluiu os meus requisitos. E eu vou dar um nome para esses estados que vai ficar intuitivo. O que é o primeiro estado, ele representa que não apareceu nada ainda. Aí se aparecer um 0, eu vou para o estado Q0, que é o primeiro terço da minha leitura. Se nessa hora aparecer outro 0 em sequência, eu vou para 2 zeros aqui. E se aparecer um 1, eu estou no estado de aceitação, que chegou a subcadeia que eu preciso, e a partir daqui eu não preciso me preocupar em mudar mais de estado. Tá? E agora é só fazer as transições. Então, começo aqui, esse é o estado inicial. Enquanto vai aparecendo 1, eu não vou sair daqui, porque eu preciso de um 0 para começar a leitura. Então, a forma de sair aqui é o 0. Nesse momento, no Q0, se aparecer um 1, eu vou voltar para a estaca inicial, vou voltar para o estado inicial. Se aparecer um 0, continuo com a minha leitura corretamente. Se nesse momento aqui apareceu 1, estragou de novo a minha leitura, eu volto para cá. Certo? Ou não? Está errado, né? Se apareceu 1, justamente é o que eu preciso para terminar a minha leitura. Apareceu 0, 0, 1. É o que eu precisava. Tá? Então, nesse momento aqui, esse estado aqui é o que está faltando apenas um 1. Por isso que eu, aparecendo um 1, vou para o estado inicial, para o estado final. E se aparecer um 0, volto para cá? Não, porque na verdade o 0, ele é uma das coisas que eu preciso. Eu não estou voltando para o inicial. Na verdade, o 0 significa que eu estou, talvez, voltando para cá. Mas também não é isso. Se eu colocar que voltou para cá, está errado, porque, na verdade, já tinha aparecido um 0 antes para chegar no estado Q00. Então, na verdade, eu não vou mudar de estado quando aparecer o 0 no Q00, porque ele continua na mesma. Eu sei que já apareceu pelo menos 2 zeros, pode ter aparecido mais, mas não interessa, eu quero que tenha 0, 0, 1. Pode ter outros zeros antes, então eu fico aqui no mesmo estado Q00. E aí, depois do estado de aceitação, tanto faz o que aparecer, já está aceito. Beleza? Novamente, né, um pouco de prática aí para você perceber como é que o autômato vai estar funcionando. Lá nos slides tem outros exemplos, tá? Na verdade tem mais um aqui, depois vocês praticam. E tem um outro exercício que eu vou terminar a aula com ele, tá? Que é uma cadeia, uma linguagem que consiste em todas as cadeias binárias 0, 1, que tem 1 na terceira posição a partir do final, ou seja, o antepenúltimo símbolo tem que ser um 1. Aí tanto faz qual que seja o último e qual que seja o penúltimo. Eu quero que o antepenúltimo seja 1, certo? Então esse aqui é o funcionamento. Vamos tentar imaginar como que seria uma resposta possível.
De novo, usando aquele exercício, vamos simular. Estou lendo aqui a entrada. Então, por exemplo, 101, 10 é aceito, porque o antepenúltimo é o que eu preciso. Tá? E eu vou começar a leitura da esquerda para a direita. Apareceu 1. E agora? Esse 1 é o que eu preciso? Na verdade, está começando a chegar lá. Mas eu tenho que olhar os dois próximos para saber. Mas como é que eu conto quantos símbolos tem depois? Não tem. Não tem como contar de uma forma natural. Então, tem que usar estados. Então, eu vou usar um estado que lembra que apareceu 1 e que nos dois próximos movimentos, esse 1 tem que ser mantido. Tá? Então, eu vou ler o próximo e o próximo. E nesse momento aqui, depois de ter aparecido 1, eu quero falar. Aqui, se terminar, eu estou aceitando. Se acontecer outra coisa, se aparecer outro símbolo, aí não vai mais funcionar, eu tenho que repensar a história. Por exemplo, apareceu um 1 aqui, já não é mais para aceitar. Tá? Então, essa aqui é a nossa estratégia. Vamos ver como é que eu vou solucionar esse problema. Eu vou usar 4 estados que representam para mim justamente os momentos ou as possíveis combinações de término de leitura aqui. Tá? Aí vão ser 4 estados de aceitação aqui. 1, 2, 3, 4. Eu vou marcar aqui, como nome desses estados aqui, justamente o fim possível das cadeias. Então, esse cara aqui vai ser o Q100. Ele está lembrando que o final da cadeia é 100. Esse cara aqui é a possibilidade de terminar 101. Aqui é a possibilidade de terminar 110. E aqui é a possibilidade de terminar 111. Só tem essas 4 possibilidades. Não tem como terminar uma leitura que tenha 3 símbolos, pelo menos, e que aceite que tenha uma dessas 4 possibilidades. Se tiver só um símbolo ou 2 símbolos, ou alguma outra coisa que termina que não é igual a isso, ele não vai poder ser aceito. Bom, e, na verdade, se eu fosse fazer esse tipo de raciocínio para todas as possibilidades, todas as combinações possíveis de entrada, não ia dar, porque eu teria um número infinito de estados. Mas eu não preciso me lembrar de tudo, eu posso me lembrar simplesmente dos 3 últimos relevantes. Então, eu vou precisar também de mais 4 estados, que são configurações onde os 3 últimos símbolos são relevantes na minha leitura, mas não são aceitação. Tá? Quais são eles? O primeiro estado seria quando eu comecei a leitura e eu sei que não apareceu 1 ainda. Tá? Então, eu vou marcar como Q000. Não significa que tenham tido 3 zeros na leitura. Tá? O nome aqui pode ser um pouco enganoso, mas eu quero dizer que não apareceu um 1 ainda, nem na última, nem na penúltima, nem na antepenúltima posição de leitura. Pode não ter aparecido nada ainda. Então, nesse momento, estou lendo, se aparecer um 0, eu vou ficar aqui. Ó. Quer dizer que não apareceu o 1 que eu preciso. Aí, se apareceu 1, eu vou para o estado que vai marcar que apareceu um 1 na última que eu li. Então, 001. Pode não ter aparecido esses 2 zeros antes, tá? Mas eu sei que a última que eu li foi o 1. E aí eu estou indo em direção ao meu estado de aceitação. Quer dizer que eu estou chegando lá porque apareceu o meu 1. Se nesse momento aqui apareceu um 0 ou um 1, aí eu vou para as outras 2 possibilidades. O 0 vem para cá e o 1 vem para cá. Aqui significa que apareceu um 1 na minha penúltima posição e na última não. E aqui significa que apareceu um 1 na última e um 1 na penúltima posições. Tá? Veja como eu estou lembrando dos movimentos aí, o que está acontecendo com a leitura. E daí, com esses 4 estados, eu consigo completamente definir como é que eu vou chegar nos meus estados de aceitação, conforme as coisas vão aparecendo. Veja, se eu tiver aqui, não tem possibilidade de chegar na aceitação. Então, na verdade, eu já defini todas as saídas aqui possíveis, né? Não tem como eu sair daqui sem ser por esses caminhos. Então, não tenho o que fazer. Daqui também não tem como sair daqui para ir para o estado de aceitação, porque eu já defini novamente as 2 saídas possíveis, e nenhuma delas leva para o estado de aceitação. Agora, veja aqui, ó, Q010. Se aparecer o 1 aqui, o que vai acontecer? Opa, eu vou para cá, já tem aqui minha combinação. Quer dizer que apareceu o 1, depois o 0, depois o 1. E é um estado de aceitação. Se nesse momento que eu estou 010 e apareceu o 0, também é um movimento para o estado de aceitação, que é aqui, ó. Apareceu 1, 0 e 0. Eu estou descartando o que veio antes do 1, mas eu sei que está aceitando nesse momento. Mesma coisa aqui. 011.
Apareceu o 1, eu vou vir para cá. Apareceu o 0, eu vou vir para cá. Ou seja, definir todos os movimentos que conseguem sair dos meus estados iniciais aqui, digamos, e vão chegar no estado de aceitação. Certo? Só que isso só está cobrindo os casos de cadeias menores, né? Pode ser que depois que apareceu, por exemplo, esse 0 aqui, apareceu alguma outra coisa. Então, quer dizer, ele estava aceitando, mas parou de aceitar. De novo, o autômato não sabe que terminou a cadeia. Ele tem que ficar sempre pronto com a resposta. Então, vamos imaginar. Se eu estou aqui, nesse cara aqui, e apareceu um 0, aí eu vou voltar para cá. Estaca 0, estado inicial, porque eu perdi o meu 1, que estava sendo relevante, e já era. Se apareceu 1, também volto, mas não para o estado inicial, quer dizer que apareceu já o primeiro, então volto para esse estado aqui. Então, com isso a gente definiu o Q100. Vamos agora para o 101. Se aparecer um 0 aqui, para que estado que ele vai? 0, 1, 0. Então, ele vem para cá. E se aparecer o 1, ele vem para cá. Vamos agora definir esse cara aqui. E agora o movimento é um pouco mais tolerante. Por quê? Porque eu já tenho um 1 aqui na penúltima posição. Então, se qualquer coisa que aparecer depois, vai continuar aceitando, certo? Então, é só, na verdade, eu ver para qual estado que ele vai. Se aparecer o 1, os 3 últimos vão ficar 101. Se aparecer o 0, vai ficar 100. Ou seja, ele muda de estado, mas continua aceitando. E por último aqui, ó, esse último estado, 111. Se aparecer o 1, ele continua nele mesmo. Se aparecer o 0, vem para cá. Com isso, eu cobri todos os movimentos possíveis e que deixa o meu autômato em estado de aceitação sempre que tiver com 1 na antepenúltima posição. Veja que nesse exemplo aqui eu tive que fazer uma análise meio que combinatória. Então, eu tive que explodir o número de estados de acordo com as combinações possíveis de término de cadeia. E também tive que explodir o número de estados para os começos das cadeias que estão indo em direção ao que eu preciso. Tá? E isso na verdade, é um exemplo legal, porque é um exemplo de um caso ruim para o autômato, tá? Onde a leitura depende de análise combinatória. Então, eu tenho que acabar aumentando bastante o número de estados. Certo? Então, eu queria terminar a aula com esse exemplo para mostrar, na verdade, que vai servir como ilustração para o começo da próxima aula. Bom, pessoal, chegamos ao fim da aula 2, onde a gente viu aí os conceitos sobre autômatos finitos determinísticos. A gente fez a definição informal do autômato, a definição formal e seus elementos. Fizemos aí uma explicação sobre como que um autômato funciona, como que você interpreta o autômato, como que você detecta ou tenta descobrir a linguagem daquele autômato. E falei também um pouquinho sobre como projetar autômatos sabendo qual que é a linguagem que você quer reconhecer, que é um processo bem criativo e que exige você praticar bastante, como você precisa praticar programação para você sair fazendo programas. Certo? Então, esse conceito de autômatos finitos determinísticos é um dos mais simples, é o primeiro modelo que a gente estuda, e a gente falou no meio das aulas aí que ele tem uma relação forte com as linguagens regulares. Esse é o nome das linguagens reconhecidas pelos autômatos finitos determinísticos. Bom, então é isso. Pratique bastante com os exercícios e até a próxima.